dia aqui. Gente, boa tarde. Vamos dar seguimento a esse nosso encontro, Convergência 2012, que é o 12º encontro. E, para nosso grande prazer, estamos recebendo aqui duas procuradoras, uma do Estado, que é a doutora Cristiane Guimarães, e outra procuradora federal, a doutora procuradora Priscila Fernandes. Então, o assunto a ser abordado aqui pelas duas procuradoras diz respeito às CDAs. Como é do conhecimento geral, há muito tempo o Instituto vinha perseguindo a possibilidade do protesto das certidões da dívida ativa. Há alguns anos, me parece, há uns 4 anos aproximadamente, o CNJ, numa decisão em função de uma dúvida levantada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concluiu que era possível a possibilidade do protesto da CDA. Esse trabalho deve-se muito ao doutor Fábio Munhoz, que era procurador da República, procurador-geral federal, e que, junto ao CNJ, fez sentir essa possibilidade, e daí para frente ele levantou uma bandeira pelo país afora, mostrando a grande utilidade dos cofres públicos, quer a nível municipal, estadual e federal, em poder recuperar os seus créditos. Porque, em pesquisa por ele feita, ele chegou à conclusão de que uma execução fiscal levava 8 anos, 2 meses e 12 dias para ser concluída, e com uma recuperação de apenas 1%, e que, levando-se a cobrança pelos tabelionatos de protesto, essa recuperação alcançava a casa de uns 50%, sem qualquer ônus para os cofres públicos, o que não acontecia com as execuções fiscais, porque os cofres públicos pagam as custas e todas as demais despesas para ingressar com o processo. Então, eu já falei demais, e quero começar a ouvir a doutora Cristiane para dar uma aula para a gente a esse respeito. Primeiro, eu quero agradecer ao doutor Éden, presidente da EPTB, Bahia, agradecer também ao doutor Léo Almada, já de muito tempo nos conhecemos, desde quando veio firmar o convênio, o termo de cooperação técnica aqui com a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Agradecer sempre a colaboração, a proatividade, o apoio, a reciprocidade que é dado à Procuradoria através das tabeliãs da capital e alguns tabelionatos de interior, porque ingressamos nesse caminhar hercúleo depois direi porquê, de protestar pelo interior do estado da Bahia. Bom, eu sou procuradora do Estado da especializada fiscal, atuo no núcleo de dívida ativa, cobrança, protesto e ajuizamento. Então, o Estado da Bahia viu tanta importância na atividade de protesto que criou, na sua lei complementar, um núcleo cujos setores, dentre os seus setores, existe um setor específico para o protesto. A história do protesto de CDA do Estado possui uma íntima ligação com a história de protesto antes e depois da privatização. Nós elaboramos junto ao TJ, antes da privatização, para a criação dessa atividade, e aí temos que falar no desenvolvimento de um sistema próprio de apontamento ao protesto, do qual participaram conjuntamente, interativamente e ativamente todos esses atores que eu acabei de falar, de pronunciar aqui na Bahia, incluindo também o Tribunal de Justiça naquela época, e para que, em primeira mão, pudéssemos apontar com um sistema
não levando documentações, mas apontar com dados em um sistema próprio, que hoje nós denominamos de sistema próprio da Procuradoria para apontamento, denominado SISPROT. Porque era um título público, tinha suas vicissitudes, não se pagava custas. Então, houve uma série de reuniões e tratativas com o próprio Tribunal de Justiça, na época, como disse, e também com analistas de sistemas, para que isso se tornasse possível. Protestar, apontar um título, quando ainda se falava em oficiais de protesto, né, na época dos cartórios de protesto. Bom, em 2011 deflagramos aí o primeiro piloto, enfrentamos irmanados, né, a privatização, e permanecemos com essa atividade até o presente momento com os nossos delegatários aqui do Estado da Bahia, né, capital e interior. Bom, eu quero salientar que essa é uma atividade extremamente, o protesto CDA é uma atividade extremamente essencial para o Tribunal de Justiça e para o Estado. Eu digo para o Tribunal de Justiça, dada a relevância que o protesto representa para a redução da litigiosidade. O doutor Léo acabou de dizer aqui algumas palavras com relação a isso. Quanto menos execuções encaminharmos às varas de fazenda pública, melhor, porque reduz aquelas pilhas e pilhas que, né, a gente conhece dos cartórios das varas de fazenda pública. E realmente existem estudos que dizem que as execuções fiscais são em quantidade, as maiores quantidades de processos que o judiciário enfrenta são de execuções fiscais, tá? Em especial do município. Bom, então, é importante a atividade de protesto para o Tribunal de Justiça e para o Estado. Eu queria aqui, antes de começar a tratar de desafios, só demonstrar algumas planilhas. Essa é uma planilha que representa a atividade do Estado desjudicializando, né? Então, nós temos na casa de quantidade de milhões. Desde 2010, pela Lei Estadual de Anistia, a gente deixou, né, retirou das varas uma quantidade total de extrajudicial, 2.428 processos e 7.558. Mas o que eu quero salientar é a terceira linha, quinta linha, aliás, que trata do protesto de CDA. Quanto nós deixamos de ajuizar por protestar CDAs. Ainda não é, essa planilha é do início do ano, não é um volume muito grande em números, mas se você considerar e comparar a lei de anistia, é quase a mesma quantidade. Nós tivemos 2.466 processos que não foram ajuizados, em face de 2.428 lá na primeira linha da Lei Estadual de Anistia. Então, é comparável, inclusive, a quantidade de processos que deixamos de ajuizar em face de anistia, dada a importância. Então, é a real redução de litigiosidade através do protesto de CDAs. A importância para a redução é essa. E para os cofres do Estado, ainda é pouco, gente, mas é um grande avanço para a gente. Nós, desde o projeto piloto, já arrecadamos mais de 10 milhões para o Estado com protestos CDAs. Esses números são importantes que sejam ditos. E assim, ainda não temos a volumetria correta, nem os valores corretos, porque ainda não temos sistemas para aferir os parcelamentos que são feitos após o protesto. Isso aí são dados de pagamento à vista, porque temos parcelamento de 60 meses. Então, a cada mês que ingressa um parcelamento, está ingressando o recurso, não está contabilizado aí. Até dezembro eu terei como mapear esses ingressos por parcelamento. Tá? Então, era um preâmbulo que eu queria fazer para tratar, para que vocês verificassem o cenário do protesto de CDAs na Bahia desde 2011. Né? Bom, vou tratar, então, de desafios dos CDAs e expectativas para esse processo de encaminhamento de CDAs ao protesto. Os desafios são inúmeros e eu vou tratar nessas telas seguintes.
o primeiro desafio a tratar, a atuação, vou passar en passant, que a doutora Tarsila vai tratar desse assunto, mais a miúde, mas a atuação conjunta do IEPTB e procuradorias em face da ADI, cooperação de IEPTB em tabelionatos e procuradorias na localização de devedores, consolidar protesto da decisão que redireciona a execução fiscal aos responsáveis solidários, unificação de ações de cancelamento. São ideias que me vieram desde do mundo da operacionalização e do mundo o estratégico, tático e operacional. Estão aí, na minha visão. E como expectativas, quero abordar a ampliação do rol de delegatários no Estado da Bahia e disseminar a solução tecnológica de apontamento do Estado da Bahia. Bom, o primeiro desafio está na ordem do dia. Não sei se foi tratado na palestra da manhã, mas é a famigerada ADI 5.135, visando a declaração de constitucionalidade da lei marginal, da Lei 12767 de 2012. Porque isso, pela falta, o objeto dessa ADI é a falta de sintonia e pertinência temática com o tema da medida provisória MP 577 de 2012. Esse é o único objeto dessa ADI. Dizer que faltou pertinência temática entre o dispositivo do artigo 25, o artigo 25 que foi inserido na lei, com o objeto de uma medida provisória. Ora, senhores, o primeiro argumento contrário, essa lei não foi ela foi uma lei que buscou a reversibilidade, né? A convolução da medida provisória em lei. Segundo argumento, ela não possui um único artigo, ela possui 28 artigos, e entre o artigo 20 e 28, ela não só tratou dessa convolução da medida provisória em lei, ela tratou de alterações legislativas, tantas alterações, que foi desinteressante para a Confederação Nacional das Indústrias inquinar também de inconstitucional outras alterações que lhe diziam respeito. Só que foi interessante, foi inquinar a inconstitucionalidade do artigo 25. Bom, eu queria aqui dizer que a lei não possui um único objeto. Esses dispositivos que eu colhi são os artigos 20 a 28. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que há uma pleiade de alterações legislativas com os mais variados objetos que não tem pertinência temática, se for assim considerado, não tem pertinência temática com energia, que é a medida provisória, nada a ver com energia. Mas temos aí concessão e permissão de prestação de serviço público, uma alteração da lei de concessão de serviço público. O artigo 21, que altera a forma de utilização de estímulos fiscais e exportações de manufaturados e dá outras providências. Por que a CNI não inquinou de inconstitucional o artigo 21 também? Não tinha interesse, né? Porque ali está sendo beneficiado por um estímulo fiscal à exportação de manufaturados. Também, para não ler todos, o artigo 23 dispõe sobre incentivos às indústrias de equipamento para TV digital, instituindo programas de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, PADs, e o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de equipamentos para a TV digital, PATV. Ora, por que também não inclinou de inconstitucional esse outro artigo? Só o 25 lhe interessava, não é? Então, se vier abaixo um, terão que vir os outros, porque também não terão pertinência temática nenhuma. Não me aprofundarei mais que isso, né, a essa análise preambular, exatamente sobre o aspecto da formalidade. Mas outro ponto, aí são os outros dispositivos, existe uma lei complementar, 95/98, que disciplina a estruturação na formação da lei. E ela diz lá, deve ter na lei uma parte preliminar, uma parte normativa e a parte final. A lei 12.767, ela trouxe a parte preliminar e lá ela dizia todos os objetos que tem a lei. Eu tenho um objeto, extinção de concessão de serviço público de energia elétrica, mas eu tenho também alteração das leis tais, tais e tais e tais. Qual foi a violação à formalidade que tivemos aí? Uma lei preparada
no script de outras tantas leis. É uma coxa de retalho, sim, como muitas outras que a gente vê aí. A Lei 2.670, ela é uma coxa de retalhos. Depois tem o decreto, que é um decreto presidencial, que ele regulamenta aquela lei complementar, e ele diz: o projeto do ato normativo terá um único objeto, exceto quando se tratar de projeto de codificação. Então, esse é um projeto de codificação, eu tenho várias alterações normativas, portanto, poderia ali trazer no bojo da lei todas aquelas normativas que vieram, não só concessão de energia elétrica, questão relacionada à concessão de energia elétrica. Bom, a proposta, então, doutor Léo, da Procuradoria, nesse sentido, eu vi e estudei várias petições de amicus curiae, que já estão lá protocoladas. E todas elas tratavam da importância do protesto, quanto cada uma das procuradorias tem ganhado com isso, quanto a redução de litigiosidade, mas nenhum deles trata efetivamente do objeto, que é a falta de pertinência temática. O objeto da DI é a falta de pertinência temática. Ninguém ainda tratou dessas questões de buscar do que tratou essa lei. A lei tratou de concessão de energia elétrica, mas também tratou das alterações. E a atuação da PGE para combater também a DI foi encaminhada por mim ontem à Procuradoria. Nós temos uma representação regional em Brasília e nós encaminhamos já uma minuta de petição de amicus curiae também para corroborando com todos os outros entendimentos e compreensões de procuradorias outras estaduais, acho que tem Minas, Espírito Santo, São Paulo, Estado de São Paulo e município de São Paulo. Então, estamos alinhando com essas procuradorias também, com a nossa petição, saindo da Bahia, também combatendo essa alegação, essa arguição de constitucionalidade da lei. E aqui eu quero conclamar também ao Instituto de Protesto, Brasil, Bahia, que possui representatividade, para ingressar também com a petição de amicus curiae. Eu acho que é importante que o Instituto também ingresse conjuntamente com as procuradorias, dado que o interesse também é muito próprio no Instituto de Protesto. Então, essa intervenção ela é legítima, eu coloquei ali um trechinho apenas, é uma intervenção de terceiros, e como intervenção de terceiros, é assistencial por entidades alheias ao processo, mas que possui representatividade adequada e suficiente para se manifestar nos autos no tocante às matérias de direito pertinentes à controvérsia constitucional. Então, o IPTB tem condições, sim, de ingressar também com a petição de amicus curiae. Essa é uma proposta com relação a esse tema e esse primeiro desafio que eu quis aqui abordar. Bom, o segundo desafio trata-se de uma questão muito própria da Bahia, não sei com relação a outros estados, mas a Procuradoria da Bahia tem enfrentado um grande dilema, porque a administração tributária, e eu acho que as demais administrações tributárias de outros estados e de municípios têm grandes problemas com relação à localização de devedores. E eu sei que as tabeliãs da capital envidam esforços múltiplos no sentido de localização, mesmo que a gente encaminhe um endereço, elas, acredito que tenha lá um exercício muito forte, pesado, para que se encontrem esses devedores. Então, aqui o problema é esse, é o cadastro desatualizado de devedores da administração tributária. E o segundo problema é a dificuldade das procuradorias estaduais e municipais obter acesso à Receita Federal. Nós investimos com essa iniciativa no início do ano e recebemos um não bem grande da Receita Federal. Inclusive, dizendo que as procuradorias eram terceiros neste processo, né? Que não cabia à Procuradoria. Então, foi um parecer bem burocrático, bem hermético, e que só parece até que nós estamos trabalhando contra a administração como um todo, né?
e pelo contrário. Então, nós não temos a condição de estabelecer um convênio com a Receita Federal para obter os endereços mais atualizados e melhores. Portanto, isso nos dificulta bastante o trabalho para que a intimação possa ser levada a efeito pelos tabelionatos. A solução que eu estou propondo, a solução de alinhamento com os tabelionatos, é de empreender esforços conjuntos na localização do devedor, compartilhando cadastros atualizados. Ora, vocês também atuam cobrando crédito federal. E, se eu não me engano, doutora Tarsila, tem uma facilidade maior de obter as informações cadastrais e devedores, endereços mais atualizados. Em geral, quem deve o Estado da Bahia, débito fiscal, deve a União, deve o município. Então, se vocês mantiverem um cadastro que possa compartilhar, ou um cadastro que, naquele momento que se nós, Procuradoria do Estado, encaminharmos um apontamento com endereço falho, se, porventura, vocês tivessem um cadastro já pré-ordenado para isso, haveria um batimento desse endereço e evitaria o retrabalho de vocês encaminharem uma intimação para um endereço errado, né? É uma sugestão. Uma outra sugestão é manter registro de intimações positivas, evitando o retrabalho também. Uma vez que foi intimado positivamente, aquele endereço ficasse no cadastro dos tabelionatos, ou um cadastro geral, né, que pudesse ser compartilhado, mantendo aquela informação atualizada, de modo que não fizéssemos retrabalhos, não mandasse intimações para endereços errados, embora o apontador, vamos dizer assim, encaminhasse a informação no endereço incompleto, pudesse, então, o tabelionato levar a intimação para o endereço mais correto possível, se assim tivesse no seu cadastro compartilhado, no seu cadastro geral. Não sei se isso é possível, mas é uma dificuldade que a Procuradoria do Estado, do município também, com certeza terá, e de outras procuradorias de Estado também, porque o problema da administração tributária ele é nacional. Os cadastros de devedores, este é um problema nacional. Então, é um outro desafio que eu coloco aqui para vocês. Isso reduz muito, né? Isso reduz sobremaneira a capacidade de apropriação de valores, né? Se a gente tiver um endereço bom, um endereço útil, a eficiência vai ser maior, né? E a qualidade do serviço também. Bom, um outro desafio é essa novidade, né? A possibilidade do protesto da decisão redirecionada à execução fiscal aos responsáveis solidários. Então, é uma novidade. Eu ouvi isso do último encontro nacional de procuradorias fiscais, que foi aqui na Bahia. O doutor Éden estava lá, representando o Instituto. E os demais colegas, no Norte, inclusive, não sei, Amazonas, acho que Rio de Janeiro também, eles já encaminham ao protesto dados de corresponsáveis solidários pelo débito fiscal. Ou seja, o nosso principal devedor é uma empresa. Ela não existindo, o juiz redirecionará no processo de execução fiscal a um dos corresponsáveis ou o administrador da empresa. Isso significa que, dessa decisão, da decisão que redirecionar os corresponsáveis, o procurador encaminha dados para o tabelionato de protesto. De que forma isso está sendo encaminhado, não conheci. Tratei com alguns, mas a coisa ficou meio fluida, não houve compreensão. Então, eu estou trazendo aqui a minha ideia a respeito disso. É um desafio grande, gente, isso. Essa decisão, ela é uma decisão que determina o redirecionamento, ela é uma decisão, não é definitiva. Eu acho que tem muitos graduados e graduandos e bacharéis aqui, não é uma decisão terminativa, é uma decisão interlocutória. E, por ser interlocutória, vou para adiante, tem essa diferença aí, entre o efeito dessa decisão interlocutória com a decisão definitiva. A decisão interlocutória, ela faz coisa julgada formal, não coisa julgada material. O que é coisa julgada formal?
Aquela que traz a imutabilidade na decisão dentro do processo, ela é endoprocessual. Tá? Diferente da coisa julgada material, que é indiscutível dentro do processo e em qualquer outro, se opera dentro e fora do processo. A coisa julgada formal, por sua vez, não pode mais ser impugnada por recurso, há uma preclusão. Ou não há uma preclusão ou porque esgotou as vias recursais ou pelo decurso do prazo. Né? Uma preclusão temporal ou consumativa. Ora, eu entendo que quando a notificação, aí a gente vai para o processo fiscal, quando a notificação ela é feita para a empresa e aos corresponsáveis, e dessa notificação surge uma CDA que contempla estas pessoas no polo passivo, ou seja, empresa e corresponsáveis, uma vez ocorrendo o redirecionamento, fazendo coisa julgada formal, é possível se encaminhar não a decisão, mas a CDA nessas condições ao tabelionato. Certo? Eu não entendo que a decisão possa, porque a sentença, nós vimos o doutor Sérgio falar mais cedo, sentença transitada em julgado. Aqui nós não temos uma sentença com trânsito em julgado, né? As possibilidades de protesto. A sentença transitada em julgado, nós não temos aqui essa situação. Nós temos uma situação provisória, mas ela é tão provisória quanto é a CDA. A CDA é uma certidão de título executivo extrajudicial que ela pode ser combatida a qualquer tempo. Ela não é júri et de júri, ela não é júri, é juris tanto, não é júri et de júri. Ora, a presunção aí é relativa e, mesmo assim, nós protestamos a certidão. Certo? Então, por esse raciocínio, estando na certidão contemplados os devedores, porque notificados desde o início da relação jurídico-tributária, acredito que essa certidão possa ser encaminhada ao protesto, apontando os corresponsáveis agora como devedores e não mais a empresa, mas não a decisão. Porque eu vi um colega, eu estou tratando isso a baila, não sei como está fazendo no Rio, mas um colega me confidenciou que encaminharia a decisão. E eu não acho que estaríamos corretos em enviar uma decisão intermediária ao tabelionato. Mas a certidão, pela rigidez que ela tem, mesmo que relativa, se houve um redirecionamento na execução fiscal, trazia como efeito para a CDA a possibilidade de encaminhamento desta certidão, que é o título executivo extrajudicial, para o tabelionato de protesto. A gente poderia apontar, agora em nome do corresponsável, não mais do devedor. Aí surge uma questão operacional, porque quando a gente fala de sistema, a gente pensa juridicamente, mas sistema, às vezes, não resolve a vida da gente, né? A dificuldade é, o item 3, operacional, é possível apontamento de mesma CDA intimando-se agora o corresponsável? Os sistemas que nós estamos acostumados a tratar, será que aceitariam a mesma CDA? Porque, se eu não me engano, ele recusa se a gente apontar de novo. Já tentei fazer isso com o IPVA e não deu certo, porque o sistema de recepção dos tabelionatos já acusaram que aquela primeira CDA que eu enviei já tinha sido encaminhada. Nós fizemos um controle de legalidade num dado processo de PVA e retiramos, cancelamos, e depois que foi feito o controle, nós protestamos de novo, nós intentamos o protesto de novo. E aí o sistema de protesto acusou que não poderia receber porque já tinha sido apontado e lavrado o protesto em algum momento anterior. Então, talvez a gente tenha também, além do desafio mental de começar a trabalhar a ideia de encaminhamento de CDAs, teremos o desafio ainda do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de empreender algumas alterações para que a mesma CDA, com o mesmo número, pudesse ser enviada novamente, só que agora, em vez de estar apontando a empresa, apontaríamos lá o corresponsável. É um questionamento. Bom, vou para um outro desafio, e aqui também muito próprio da PGE Bahia,
com o tabelionato baiano. Você sabe, eu acabei de dizer também que o nosso título, ele tem uma presunção relativa. E, por isso, em muitos momentos, é dado ao contribuinte, o devedor, a possibilidade de revisão. E o Estado, como poder público, como ente público, como administração pública, no sentido genérico, tem o poder-dever de revisão dos seus próprios atos. E isso traz uma dificuldade para o Estado e para o empresário do outro lado. Por quê? Quando a gente pede o cancelamento dos títulos, em muitos tabelionatos se recusam a cancelar. O cancelamento é com base no controle de legalidade. Eles se recusam a cancelar e querem cobrar o valor relativo a esse cancelamento. Óbvio que, se isso for num volume muito grande, muito absurdo, eu acho que há, sim, uma perda do empresário, o tabelião, o empresário, porque a gente tem que pensar assim, né? É uma empresa do outro lado. Óbvio que é uma empresa, mas que atuando nos públicos, mas é uma empresa. E há uma perda. Será que há uma perda ao cancelarmos essas dívidas, realizando um controle de legalidade? Então, assim, eu entendo que pode haver aí uma unificação, uma normativa, até do próprio Instituto, com relação ao cancelamento de protesto, porque muitos aqui na Bahia se negam a cancelar. E é uma dificuldade para a Procuradoria, porque se submeteu a controle de legalidade. Não é aqui na capital, mas nos interiores. Na capital, a visão é mais ampla e a gente não tem esse tipo de retroação. Mas, nos interiores, a gente tem enfrentado essa dificuldade de compreender que aquele título, embora é um título extrajudicial, protestável, mas ele pode ser impugnado, ele pode ser, a qualquer tempo, aferido novamente na sua quantidade, nos seus elementos. E, quando é assim aferido, há necessidade de um cancelamento, mesmo que depois se aponte de novo o título, mas há essa necessidade. Quanto tempo eu tenho ainda? Pouquíssimo, né? Já estou terminando, então. Faço que nem o doutor Sérgio Bueno. Estou terminando de manhã. Bom, então, essa unificação, a solução seria essa orientação do Instituto aos tabelionatos para não recusar o pedido de cancelamento e talvez sentarmos à mesa para discutirmos mais essa questão, né? Que tipo de cancelamento poderia, assim, é um único cancelamento, mas em que condições a Procuradoria poderia fazer esse tratamento do cancelamento com os tabelionatos. A palestra Desafios e Expectativas, estou trazendo aqui algumas expectativas nossas. A primeira é ampliar o rol de delegatários no Estado da Bahia. Nós precisamos urgentemente, o Instituto de Protesto Brasil-Bahia, atuar nisso. Nós não podemos chegar e ver nossos créditos, e aí eu sou muito rígida nesse sentido. Se a gente tem que fazer em todos, né? Chegar com créditos em algumas cidades e alguns municípios com volumes altíssimos, porque nós temos, em alguns municípios de interior do Estado, um volume alto de créditos, Extremo Sul nem se fala, e Extremo Sul da Bahia, e sem a capacidade e a condição, aliás, de levar a apontamento e protesto, porque ainda se tratam embora privatizados, mas ainda não delegatários, os ofícios ainda atuando como não delegatários. E isso dificulta todo o processo, né? Eles não recebem a mídia, eles não recebem o envio de dados de forma alguma, não atuam com o mesmo paralelo, em mesma sintonia que os privatizados. E o serviço fica sem ser atendido e a gente também sem recuperar créditos nestes locais. Então, essa é a questão.
E também a carência de equipamento de rotina e dificuldades no protesto de CDA na modelagem atual, porque eles teriam essa carência, né? Eles não têm equipamentos. O discurso é esse, no interior, que não delegatário. Nós não temos condições, nós não temos equipamentos, nós não temos um apoio do Tribunal de Justiça, então é preciso trabalhar na Bahia. Eu falo da Bahia, a Bahia é pobrezinha, né? Foi a última a ser privatizada, então a Bahia está ainda galgando os passos, está engatinhando ainda nesse processo todo. Então, é preciso que trabalhemos mais, doutor Léo, com o Instituto Baiano aqui, nos convencimentos junto aos tribunais, nas alternativas a serem dadas com o Tribunal de Justiça baiano, para que a gente possa dotar esses tabelionatos, mesmo que ainda oficializados, de condições para se realizar o protesto. A outra expectativa, e afinal a última, é disseminar a solução tecnológica de apontamento do Estado da Bahia. Como eu disse no início dessa minha palestra, nós, desde o início, desenvolvemos uma solução para apontamento. E essa solução tem sido melhorada. Há uma evolução da tecnologia, inclusive com grande apoio da Prefeitura Municipal, que agora adotou também, nós fizemos a sessão de uso do sistema, do CISPROT, da Procuradoria-Geral do Estado, para eles, e eles melhoraram, atualizaram, evoluíram, nos devolveram com as melhorias, né? E a gente está buscando parceiros. Então, há a possibilidade de cessão desse sistema de protesto. Juazeiro é a próxima e por aí vamos. Então, é uma forma também, não só de fortalecer o instrumento do protesto com as procuradorias de Estado, município e tudo mais, como um instrumento de fomento dos próprios tabelionatos de protesto. Então, aí a parceria é contínua. Então, a última expectativa é essa de buscar a disseminação do CISPROT às demais prefeituras, aos municípios mais distantes, municípios de interior, que não tem essa interlocução tão grande com a atividade de protesto no Estado ainda. Diante dos desafios, insurgências, divergências, nós temos que buscar uma forma de convergência, de buscar a convergência. Foi isso que os bichinhos pequenininhos fizeram ali, convergiram e, com a criatividade, suplantaram e superaram os desafios. É essa a mensagem que eu queria deixar no final da palestra para vocês, agradecendo mais uma vez a presença aqui, viu? Bom dia, boa tarde. A respeito do CNI. Veja só, o que o CNI tem que fazer em se meter com isso? Né? Ele está trabalhando contra os órgãos públicos, contra os cofres públicos, deve estar devendo muito imposto, muito tributo, né? E quer evitar de ser cobrado. Então, eu acho que ele que não teria pertinência para estar participando disso. E nós comentávamos, viu, doutora Cristiana, exatamente todas as procuradorias, quer municipais, estaduais, como as federais, tinham que ingressar nesse processo do Supremo Tribunal Federal. O Instituto vai fazer isso. Nós contamos até 10, porque recentemente tivemos uma vitória sem participar do processo no STJ, porque houve, em Londrina, no Paraná, a prefeitura de lá ingressou com recurso, ou melhor, uma empresa protestada, uma CDA enviada pela prefeitura, ingressou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não podia haver o protesto da CDA. E, para a felicidade de todos, o Superior julgou o recurso favoravelmente à prefeitura e deu validade a esse protesto. Consequentemente, esta decisão deve também ser explorada junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Instituto vai também participar, como participou do Superior Tribunal de Justiça, mas trabalhando como amicus curiae oculto. Nós fizemos um trabalho político, não é? E temos todos que dar as mãos para que continue a prevalecer essa realidade, que é uma maneira dos cofres públicos conseguirem recuperar os seus créditos em tempo
rápido e sem nenhum ônus, que é o mais importante. Agora, nós vamos ouvir a doutora Tarsila Fernandes, que vai também, com certeza, fazer uma brilhante palestra a respeito do assunto. Boa tarde. Eu vou falar aqui da frente, que eu acho melhor. Peço desculpa de falar de costas para vocês. Primeiro, queria dizer que é uma honra para mim estar falando com vocês. É uma parceria que já vem de muito tempo, da Procuradoria-Geral Federal com o IEPTB. No âmbito federal, nós fomos os primeiros a protestar, a gente fez um trabalho conjunto no CNJ, eu vou trazer um pouquinho desse histórico. Nesse RESP repetitivo de Londrina, a gente estava atuando junto com o município, porque era um RESP que foi tido como repetitivo num caso concreto do município de Londrina. E aí o IEPTB ajudou a gente como amigo escuro e oculto, e eu cheguei a conversar com alguns ministros. Na época, a questão política não estava muito boa, a sorte que o relator tinha desafetado, não ficou mais como repetitivo, e depois, agora, já com a alteração legislativa, a gente conseguiu uma vitória. Se esse recurso tivesse sido julgado há 3 anos atrás, foi quando a gente começou a atuar, provavelmente a gente ia perder. Então, foi até importante para a gente ganhar tempo e conseguir a alteração legislativa que eu vou trazer aqui para vocês. Então, inicialmente, a questão da ineficiência da execução fiscal, do custo, do tempo, é sabida por todos. Então, a gente pensou em alguma forma alternativa de cobrança. E, imediatamente, o protesto. Qual seria o problema da gente protestar as nossas certidões de dívida ativa? À época, como o Léo bem falou, o Fábio estava à frente da coordenação de cobrança, eu era substituta dele, agora ele voltou para casa, para Campinas, e eu assumi, e vai fazer 2 anos já. Então, na época, a redação que permitia o protesto de títulos era só esse artigo 1º, que falava que o protesto poderia ser em títulos ou outros documentos de dívida. Então, lá na Coordenação Geral, a gente fez um parecer dizendo que esses outros documentos de dívida abarcariam a possibilidade da certidão de dívida ativa, não teria por que excluir, e tinha uma questão pendente, que era esse pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça. Era um caso do Rio de Janeiro, que se discutia a legalidade do protesto, e a gente só sentiu segurança de efetivamente começar a protestar nossos créditos depois de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente atuou nesse processo, nessa ação. O nosso Procurador-Geral Federal, Marcelo Siqueira, fez sustentação oral, e esse pedido de providências foi julgado favorável a nós, no sentido de que não existiria qualquer dispositivo legal ou regra que vedasse a realização do protesto de certidão de dívida ativa. A relatora desse pedido de providências era uma desembargadora do Paraná, Morgana, doutora Morgana. No voto dela, inclusive, ela fez uma recomendação para que todos os tribunais de justiça editassem provimento autorizando o protesto sem custo. Isso não passou. Mas, enfim, passou a questão da legalidade do protesto. A partir daí, a gente começou a trabalhar para fazer um projeto piloto. A gente sabia que esse projeto piloto tinha que ser muito bem feito e tinha que dar certo. A PGF, na época, foi a única que, enfim, bateu no peito e disse: a gente vai fazer. As outras, a AGU fazem parte da AGU. A Procuradoria-Geral Federal, a Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Procuradoria-Geral do Banco Central. Então, a gente sabia que, se a gente iniciasse o protesto e não desse certo, nenhum dos outros ia começar o protesto. Então, em 2010, o fundamento do CNJ, que foi a tese que a gente defendeu, foi que o protesto é eficiente e capaz de coibir o descumprimento da obrigação. A questão do clamor pela redução de judicialização de demandas. E esse é um ponto que eu acho interessante, que ela falou, que impedir o protesto da CDA é de todo desarrazoado quando se verifica a estrutura atual do poder e o crescente número de questões judicializadas. Por que eu estou trazendo esses argumentos aqui? Porque isso vai voltar a ser discutido na ADIM. É a mesma questão. Na ADIM, como bem falado, se discute a questão formal, mas vem toda aquela discussão novamente de meio indireto de cobrança, uma sanção política, a questão do poder público, o meio de cobrar seus créditos é a execução fiscal, ela não poderia utilizar o protesto. Isso tudo que já foi decidido pelo CNJ. Um outro ponto importante que a gente deixou bem claro
no pedido de providências, na nossa atuação lá, que o protesto só ocorre se o documento protestado não contiver vícios. Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente protesta certidão de dívida ativa. E o que isso quer dizer? Já passou pelo controle de legalidade do Procurador Federal. Então, o protesto da gente ocorre depois que o procurador analisou o processo administrativo, viu que ele não continha vícios e inscreveu em dívida ativa. Então, isso confere uma segurança para o devedor e para todos nós que atuamos nesse caso. E aí eu cito uma questão aqui interessante que foi falada, que a gente tem tido também alguns problemas, não na Bahia, mas eu recordo aqui de um caso do Paraná. Tem alguém do Paraná aqui, o representante do... E a gente cancelou a certidão de dívida ativa e aí ficou a questão do pagamento dos emolumentos, porque o cartório disse que a gente não poderia cancelar sem pagar. Eu conversei com o procurador lá no Paraná e a gente está tentando resolver esse probleminha. Mas a gente aqui trabalha em parceria. Se a gente constata que houve um vício na CDA, e isso é raro de acontecer, quem protesta aqui os créditos da gente sabe que dificilmente a gente cancela um protesto por vício formal ou porque teve uma prescrição, alguma coisa, que a gente já fez a análise. Mas pode passar. Um caso ou outro pode passar, e a gente aí conta com a parceria de a gente poder cancelar esse protesto. Porque, se não cancelar, o nome do devedor vai ficar ainda sujo. E amanhã, imagina se ele entra com ação contra a gente ou contra o cartório, enfim. A gente conta aí com o apoio de vocês também nesse ponto. Um outro fundamento, que o protesto atende não somente ao interesse da Fazenda Pública, mas atende ao interesse coletivo e que é condição menos gravosa ao devedor. Esse último argumento é bem teórico, né? Porque, na prática, a gente sabe que o devedor prefere ter 1000 execuções fiscais contra ele do que ter um crédito protestado. Mas, em tese, quando a gente ingressa com a execução fiscal, os honorários que ele tem que pagar para a administração pública no valor de 20%, quando a gente protesta é só 10%, ele tem que pagar as custas do processo, tem a possibilidade dos bens penhorados. Então, de fato, pelo ordenamento jurídico, a condição menos gravosa ao devedor é o protesto, e não a execução fiscal. Agora, se o judiciário não está dando conta de dar andamento aos processos judiciais, isso aí já é outro problema. Então, esses são os dados que eu trago aqui do CNJ, que também foram citados, que as execuções fiscais representam 40% do estoque de processos pendentes. Então, se a gente continuar do jeito que a gente faz sempre, entra com a execução fiscal, não cobra de uma forma alternativa, o judiciário vai falir. A taxa de congestionamento no Poder Judiciário em relação às execuções fiscais é a maior em todos os processos. O que é isso? A quantidade de processos que não são baixados. Então, é 89% a taxa de congestionamento das execuções fiscais. Isso quer dizer que, de 100 processos que tramitam, apenas 11 são baixados naquele ano de execução fiscal. É a maior de todas as ações que tramitam no Judiciário. E um outro dado também, em 2012, apenas 8% dos processos de execução fiscal foram baixados. E o que o Léo também falou foi um estudo do IPEA, que ele fez em 2011, a respeito do custo unitário do processo de execução fiscal na Justiça Federal, só para o Poder Judiciário. Isso não conta a atuação nossa, da administração pública, não conta a atuação na constituição do crédito, nem a da AGU. O processo de execução fiscal demora, em média, 8 anos e 2 meses para ser concluído, com um custo só para o judiciário de R$ 4.368. É um processo caro, é um processo demorado, a gente tem que ter criatividade para conseguir arrecadar alguma coisa. E, nesse ponto, entra o protesto. Vou falar aqui do âmbito da PGF. A gente tem mais de 17 milhões de créditos ainda a serem cobrados, que superam os valores de 45 bilhões de reais. Isso é muito mais do que isso, porque a gente não tem um sistema único ainda. Então, a gente representa 159 autarquias e fundações públicas federais, e o nosso sistema único vai ficar pronto esse ano. Então, até para fazer levantamento, esse levantamento é parcial, não são todos os créditos. Imagina se a gente joga tudo isso no judiciário. Necessidade de utilização dos meios alternativos de cobrança, com menos custo para o judiciário, para a gente e para o próprio devedor,
E o efeito multiplicador. Esse efeito multiplicador é muito interessante, que a gente constatou na prática. O devedor, vou citar um exemplo qualquer aqui. No Rio de Janeiro, o Carrefour teve um crédito protestado. Aí ele vai na procuradoria e diz, não, o que é que eu devo aí para vocês? Porque ele não quer ter outro crédito protestado. Então, isso tem um efeito multiplicador muito importante. E, como eu disse, a partir dessa decisão do CNJ foi que a gente começou efetivamente a protestar dívidas de baixo valor. Isso a gente negociou também na época, quando a gente foi fazer o protesto, iniciar o protesto, que o protesto não seria eficiente para dívidas de valores mais altos, porque aí o devedor ia preferir discutir no judiciário e não ia querer pagar. Então, o protesto, normalmente, só para dívidas de baixo valor, para ter eficiência. Então, em 2010, a gente assinou o convênio, a PGF, a Procuradoria-Geral Federal, com o IEPTB. Em agosto, a PGF divulgou lá um memorando, criando os mecanismos, informando como seria o protesto, e a gente fez um projeto piloto de setembro a dezembro de 2010, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foi um sucesso. Um outro ponto interessante, que isso foi negociado também com o IEPTB, é que a gente iria aguardar 180 dias para propor a execução fiscal. Então, quando a gente encaminha para protesto, vocês notificam, se o devedor não paga em 3 dias, e a maioria dos nossos créditos é paga nesses 3 dias, se ele não paga e vai efetivamente a protesto, a gente não espera só um mês para executar. Foi um pedido de vocês que a gente atendeu plenamente. A gente aguarda 180 dias, porque nesses 180 dias é quando o devedor vai precisar de um crédito ou alguma coisa do tipo, e aí ele vê que está protestado, vai lá e paga. Então, a gente sempre aguarda 180 dias. Também por isso a gente tem que ter cuidado com o prazo prescricional. Então, a gente evita enviar para protesto se o processo estiver prescrevendo. Hoje, tem uma portaria no âmbito da PGF que disciplina o procedimento de protesto. Essa portaria é do começo do ano passado. Inicialmente, a gente começou a protestar créditos até R$10 mil naquele projeto piloto, mas a gente viu que dava para subir um pouquinho mais. Então, hoje é R$50 mil, até R$50 mil por crédito, e aí não é devedor, é por crédito. A gente envia para protesto. E, como eu disse, créditos depurados, isto é, aqueles créditos que a gente já analisou, a gente já viu que não tem qualquer ilegalidade. A forma de protesto eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque depende muito de cada unidade. A gente, na PGF, organiza protesto no Brasil inteiro, e a realidade de cada estado é diferente. Quais são as entidades hoje da PGF que têm seus créditos protestados? Como eu disse, a PGF representa 159 autarquias e fundações públicas federais. Todas as autarquias e fundações públicas federais. E hoje essas 6 autarquias têm seus créditos protestados. Anatel, ANTAC, ANTT, CVM, IBAMA e Metro. Quem trabalha com protesto da PGF sabe que o carro-chefe do protesto é o Inmetro. O Inmetro, que desde o começo iniciou o protesto, e é onde a gente tem resultados mais eficientes, é no Inmetro. As que a gente realiza o protesto: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Esqueci de algum que esteja aqui, que eu não saiba. Esse ano, a gente conseguiu 3 vitórias importantes em relação à ampliação dos estados, porque a gente só protesta naqueles estados que já têm uma autorização para a gente não pagar os emolumentos prévios. Então, isso vai ser pago pelo devedor ao final. E a gente tinha um problema muito grande no Rio Grande do Sul, porque o senhor é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, era a única sede regional que não tinha seus créditos protestados. E o nosso projeto inicial era: vamos incluir as sedes de regionais e depois incluir os estados menores. Mas no Rio Grande do Sul, a gente passou 3 anos negociando com o TJ. É isso que eu vou falar. E aí a gente foi lá no Rio Grande do Sul, a Procuradoria Regional ficava em cima,
teve ofício do Procurador-Geral Federal com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional pedindo para o Estado, para o TJ, regulamentar, autorizar o não pagamento dos emolumentos prévios, e aí tem 15 dias que saiu essa regulamentação, autorizando o não pagamento dos emolumentos prévios por parte da Fazenda Pública. Então, a gente vai começar aí, brevemente, a protestar os créditos no Rio Grande do Sul. Pará também, a gente estava com problema. Há alguns anos a gente trabalhava para tentar... Tem alguém do Pará aqui? E a gente também não estava conseguindo. E esse ano, aí, depois da interferência do Léo, porque a gente provocou várias vezes o TJ, conversou com a PGE também, que a PGE é uma grande parceira nossa, que a PGE está muito mais próxima do TJ. Então, quando a gente tem dificuldade, a gente conversa com a PGE e ela tem uma força maior do que a gente no âmbito do TJ. E a gente conseguiu assinar o provimento, que a gente, quando ia assinar, a gente ia ficar de fora, porque notificaram a PGU e não a PGF, mas com a ligação aí do Léo, a gente conseguiu assinar nos próximos dias também. Ainda esse ano a gente pretende começar o protesto no Pará. E outro estado que esse ano a gente também conseguiu foi o estado de Sergipe, que foi por conta de uma alteração legislativa do início do ano, autorizando o não pagamento dos emolumentos prévios. Então, agora os estados que restam, e a gente está trabalhando agora em Alagoas, mais especificamente, para tentar protestar, são os mais difíceis, porque com todos a gente já conversou com o TJ, ou já viu se tinham ou não autorização, e os que restaram é porque tem algum tipo de resistência. A gente precisa do apoio de vocês, o apoio da PGE, para conseguir que seja editada uma autorização para a gente protestar. Isso são os resultados gerais aí, pela quantidade de títulos desde 2010. O de 2014 é o primeiro semestre, mas não está totalmente atualizado, porque o pessoal demora a mandar. Como a gente não tem um sistema único, a informação vem para a gente por meio de planilha. Algumas que estão na CRA a gente consegue extrair do sistema, outras não. Então, a gente já enviou para protesto mais de 50 mil títulos. E, em termos de valores, a gente já arrecadou aí quase 40 milhões de reais com o protesto de certidão de dívida ativa. Então, a gente já deixou de entrar com milhares e milhares de execuções fiscais e já arrecadou mais de 40 milhões, já arrecadamos mais de 40 milhões de reais sem nenhum custo para a administração pública. Eu acho assim, o protesto uma ferramenta realmente revolucionária para a cobrança dos créditos públicos. O percentual de recuperação, e aí eu vou explicar por que caiu pela metade, de 2012 para 2013. 2012 foi que a gente conseguiu mais, foi 51% de arrecadação. 2013 a gente ampliou para 50 mil, lembra? Porque eu disse, janeiro a gente ampliou. A arrecadação caiu um pouco. E quanto mais a gente amplia a quantidade de entidades que entram, por exemplo, o IBAMA entrou em 2013, cai um pouquinho o índice de recuperação. O índice de recuperação do Inmetro é o maior, é isso, é na faixa de 50%. As outras entidades variam bastante, e principalmente IBAMA, o índice é mais baixo. E, dependendo do estado, também há uma oscilação grande de recuperação. Não sei qual a razão, mas tem alguns estados que o índice é muito baixo. Em 2013, também, a gente ampliou para mais estados. Então, quando um estado entra, ele ainda está aprendendo a fazer, mas ainda que diga que seja 20% o índice de recuperação, comparado com 1% de execução fiscal, sem custo nenhum, paga a maioria nos 3 dias antes do protesto, é revolucionário esse instrumento. Então, em termos de valores, eu já falei aí, quase 40 milhões de reais. Na verdade, é um pouco mais, porque esses dados estão atualizados só pelo primeiro semestre. Os próximos passos que a gente pretende aí em relação ao protesto. Aqui já foi falada a questão da ADIM, que está para ser julgada, e o ministro relator é o Roberto Barroso. Ele colocou em regime de urgência, então é importante que a gente atue em conjunto e atue rápido. A gente já estava sabendo disso, acho que tem uns 20 dias, e já entramos em... Como a gente representa as autarquias, a gente entrou em contato com 3 das principais autarquias que realizam protesto, IBAMA, Inmetro
e a Anatel, para elas nos provocarem, para a gente oficialmente ingressar como amicus curiae. Nós vamos já ingressar, a Procuradoria-Geral Federal, representando 3 autarquias vão ingressar. Já estou com todos os dados do protesto, a nossa defesa na época do STJ, a arrecadação. Já conversei também com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é importante que a PGFN também entre nessa ADIM. Já conversei com a Procuradoria-Geral da União, apesar dela protestar pouco. Mas eu acho que quanto mais órgão público assim, entrar, é melhor. E também com a Procuradoria-Geral do Banco Central, que começou, acho que ano passado, ainda um pouco mais tímida, mas começou a protestar. As 4 representações aí da AGU já estão cientes, a gente já está trabalhando para defender aí o artigo da lei. O AGU vai prestar informações, obviamente, defendendo. Isso a gente já está preparando também. Além disso, as autarquias vão ingressar. Não sei a posição pessoal, mas acredito que foi razoável para a gente o relator, não foi tão ruim, não é uma pessoa que, a princípio, tenha uma posição contrária, mas a gente vai ter que fazer todo um trabalho com os outros ministros, e aí eu conto com a colaboração de vocês e das PGEs, porque para mostrar a importância desse tema. Para mim, é muito contraditório o Poder Judiciário, nos seus relatórios, do CNJ, do Conselho Federal, reclamar da quantidade de execuções fiscais, dizer que é ineficiente, dizer que abarrota o judiciário e, por outro lado, impedir uma cobrança administrativa, uma cobrança extrajudicial. Eu acho isso contraditório. É o judiciário reconhecer que ele é ineficiente, ele quer continuar sendo ineficiente e que um protesto é muito mais gravoso do que uma execução fiscal. Para mim, é contraditório, mas a gente sabe que tem várias outras questões envolvidas nesse tema, que a gente vai precisar acompanhar de perto essa ação, senão cai por terra tudo que a gente está conversando por aqui nesse painel. E, em relação, já falei um pouquinho, o que a gente quer ampliar dos estados, a gente quer incluir ainda esse ano Pará, Rio Grande do Sul e Sergipe. Alagoas a gente começou a conversar agora, não sei se vai dar para esse ano. E novas autarquias a gente só vai conseguir incluir quando a gente tiver com o sistema da gente pronto, porque hoje, na maioria dos estados, os procuradores fazem um controle manual, então eles escaneiam, escrevem dívida ativa, escaneiam, mandam para os cartórios, e aí não daria para a gente, por limite nosso, não daria para a gente incluir novas autarquias. E como é que vai ser solucionado isso? Protesto eletrônico. A PGE já faz aqui o protesto eletrônico. Como eu disse, o sistema da gente de dívida ativa, o Sistema Único de Dívida Ativa, vai ficar pronto esse ano, com um atraso imenso, mas vai ficar pronto esse ano. E no sistema da gente vai estar já previsto protesto eletrônico. E aí, o que é que eu peço a vocês? O modelo da gente é o modelo nacional, porque a gente tem que pensar no sistema que vai abarcar todas as autarquias no Brasil inteiro. Então, a gente está trabalhando com o modelo de CRA. A gente já conversou com os responsáveis de São Paulo e Brasília, né, que são, até onde eu sei, são 2 modelos de CRA. O de São Paulo, que é só de São Paulo, e o que fica em Brasília, que atende uma grande parte do Brasil. E vai ser com base nesse modelo que a gente vai incluir no nosso sistema, encaminhando automaticamente pelo sistema a CDA e o boleto para pagamento até o dia 5. Vocês recebem eletronicamente, já fazem o protesto e também o retorno vem eletronicamente. Isso vai ficar muito mais fácil, a gente vai conseguir protestar muito mais créditos e de forma muito mais célere. É um pouquinho diferente do protesto que os bancos fazem ou faziam, porque a GRU não dá para fazer o protesto automático. A gente vai ter que enviar os arquivos de remessa e de retorno. A gente acredita que, até o final do ano, isso vai ficar pronto, mas isso é o último módulo do sistema nosso. Então, se não ficar pronto até o final do ano, comecinho do próximo ano, essa parte desse sistema sempre atrasa um pouco, principalmente em órgão público. O da gente atrasou aí 7 anos. Então, começando no próximo ano, eu acho que a gente já vai conseguir escolher algumas unidades piloto para a gente testar esse protesto eletrônico. Paralelo a isso, o Inmetro também está desenvolvendo uma ferramenta de protesto eletrônico, porque o Inmetro aí é um grande interessado no protesto de seus créditos.
os créditos do IMET são muito baixos, de baixo valor, e a gente tem um trabalho muito grande para fazer esse protesto manual. Então, o prazo do Inmetro enviar o sistema do Inmetro ficar pronto era setembro. Eu conversei ontem com o desenvolvedor. Agora, em outubro, vai ficar pronto esse sistema. A gente vai fazer os testes no Rio de Janeiro e Espírito Santo primeiro, dando tudo ok. Quem tiver no modelo do CRA, quem utilizar a CRA, a gente vai conseguir fazer o protesto eletrônico dos créditos do Inmetro. Então, são duas frentes aí que a gente vai trabalhar. O sistema nosso, sistema único, e os dos créditos do Inmetro, que resolvendo o Inmetro, para vocês está 80%, 90% resolvido, porque o carro-chefe do protesto realmente são os créditos do Inmetro. Bem, eu acho que era isso que eu... Não, e seus prazos eu já falei. Era isso que eu queria trazer para vocês. Tem aí meu contato, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. E agradecer a doutora Tarsila Fernandes pela sua fala. Por favor, o tabelião Léo Amada. Eu só queria dizer que, como a gente esperava, né, foram duas brilhantes palestras que só vieram aumentar mais ainda a expectativa de que os tabeliões de protesto podem ajudar em muito os cofres públicos. E, finalizando, eu queria recomendar aqui 2 livros da doutora Cristiane Guimarães, Fazenda Pública nos Tribunais, e o outro, comentários que ela faz à Lei de Execução Fiscal. Não deixem de adquiri-lo. Isso é uma recomendação que merece ser atendida na livraria Saraiva, tá bom? Então, obrigado a todos. Vou passar para o mestre de cerimônia fazer o encerramento. Eu agradeço, muita honra. Queria convidar agora para entregar uma lembrança, né, à doutora Tarsila, a presidente do IEPTB-DF, a doutora Ionara Gaioso, por favor. Eu quero, em nome do Instituto Brasil, parabenizar e agradecer imensamente a presença de 2 pessoas tão brilhantes na sua atuação profissional. Parabéns pelas palestras, foram muito ricas e contem sempre conosco. Queremos prestar o melhor serviço possível também para o poder público. Tá bem? Parabéns. Agora também gostaria de convidar o doutor Romário Mesari, presidente do IEPTB Rio Grande do Sul, para entregar uma lembrança à doutora Cristiane Guimarães. Doutor Romário. Eu gostaria de agradecer às ilustres doutoras Cristiane e doutora Tarsila pelas palestras que nos proporcionaram e dizer que no estado do Rio Grande do Sul, doutora Tarsila e doutora Cristiane, nós conseguimos aprovar lá o provimento, a corregedoria, e faz 10 dias aproximadamente, e já mantivemos contatos com vários órgãos da Procuradoria, AGU, etc., para a assinatura dos convênios. Então, em breve, teremos lá também o processo. Tá? Muito obrigado. Conseguir ler o que está escrito aqui. Vamos ver. Como eu estou de óculos, então vou ajudar, né? O Instituto de Estudos do Protesto de Títulos e Documentos do Brasil
em sua sessão Bahia, agradece a sua participação durante os dias 24 e 26 de setembro de 2014, no 12º Convergência, alcançando a unidade e prosseguindo no avanço continuado. Queremos, nesta oportunidade, manifestar o nosso sincero e obrigado a todos aqueles que participaram e contribuíram para o sucesso deste evento. Salvador, 24 de setembro de 2014, assinam Léo Barros Almada, presidente do IPTB-BR, e Éden Márcio Lima de Almeida, presidente do IPTB Bahia. Desculpe que a letra é bem pequenininha. Muito obrigada, viu? Doutor Léo e... Minha doutora, pode deixar que eu pego. Eu queria agradecer muito o evento que vocês nos proporcionaram. E com a vinda da doutora Tarsila, eu aproveitei para trazer os livros para fazer uma homenagem a ela também, conhecendo da área jurídica. Então, doutor Léo, eu gostaria de aproveitar o momento para presentear a doutora Tarsila com os nossos volumes de livros, sendo que um desses, este livro aqui, ele trata do protesto, ele está divulgando a atuação da Procuradoria do Estado nos tribunais e as novidades que temos, inclusive, com os votos do ministro Benjamin aqui tratado. Tá bom? Então, eu gostaria que a senhora levasse e recomendasse aos nossos colegas o breve trabalho da Procuradoria, dos procuradores da Procuradoria Fiscal do Estado da Bahia. Tá bom? Muito obrigada. Agradecemos a todos, em especial a doutora Cristiane Guimarães, nossa procuradora do Estado da Bahia, a doutora Tarsila, procuradora federal, ao tabelião, presidente do IPTB Brasil, Léo Almada.